Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa aula sobre lei dos cossenos. Na aula anterior nós estudamos lei dos senos e vimos que a lei dos senos, ela é uma ferramenta que funciona para quaisquer triângulos. A lei dos cossenos também. Então aqui aplicável em qualquer triângulo. Então veja que as nossas aulas nesse semestre são basicamente assim. A gente precisa olhar para transformar os problemas reais em triângulos, né? Problemas de distâncias inacessíveis, e conseguir resolver isso sem precisar, sei lá, subir uma torre, sem precisar medir distâncias que são gigantescas e assim por diante. Então, vamos aí à demonstração da lei dos cossenos, tá? Então, a gente vai construir a altura com relação ao lado AB aqui, tá bem? Então vou pegar aqui a caneta vermelha. O celular estava acabando a bateria, tive que dar um pause no vídeo aí e voltei meio perdido. Então aqui, a altura, né, relacionada ao ângulo de 90 graus, a altura do triângulo com relação à base AB ou com relação ao vértice C, né? Essa é uma opção sua. Vamos dar nomes aos lados, né? Esse lado aqui, ele é o lado B minúsculo, que é o oposto ao B. Deveria ter feito isso antes de colocar a altura. Esse lado aqui é o lado A minúsculo. Esse lado inteiro, ele é o lado C, tá? Só um minutinho. Então, esse cara aqui, ele é o C, tá? Esse ponto aqui é o ponto D, vou colocar de vermelho, quem não confunde. Esse aqui eu vou chamar de H, a altura, tá? Esse aqui eu vou chamar de X. E esse cara aqui, esse inteiro, ele é C. E esse pedaço aqui, ele é X. Então, esse pedaço que vai de B até D, ele é todo o comprimento C menos o comprimento X. Tudo bem? Essa é uma demonstração que ela é um pouquinho mais complicada que a demonstração de lei dos senos, né? Então vocês vão verificar isso, certo? Então, antes de mais nada, a gente vai precisar de algumas relações. A primeira relação de todas que a gente vai usar é com relação ao cosseno do ângulo A, tá? Quem é o cosseno do ângulo A? O cosseno do ângulo A ele é o cateto adjacente ao ângulo A, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o B. Verifiquem que eu estou falando catetos e hipotenusa. Quem tem cateto e hipotenusa é um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, quando eu estou colocando essa relação aqui, eu estou me referindo ao triângulo da esquerda aqui, que é retângulo, tudo bem? O triângulo maior, o triângulo ABC, ele não tem nem cateto nem hipotenusa, porque ele não é um triângulo retângulo. Bom, a segunda relação que nós temos é aqui. No mesmo triângulo da esquerda, vamos fazer o teorema de Pitágoras nele aqui? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o B. Então, nós temos, pelo teorema de Pitágoras, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, tudo bem? Lembrando que h e x são os catetos do triângulo da esquerda. Então, eu já sei mais ou menos o que a gente vai acabar fazendo, então eu já vou isolar o h, tá? Então, se eu vou isolar o h, eu vou pegar esse x quadrado, que ele está somando aqui, e vou passar subtraindo. Então, nós temos b ao quadrado menos x ao quadrado é igual a h ao quadrado. E isso vai ser um resultado que eu vou utilizar. Certo? Vou colocar aqui. Resultado 1. Beleza? Então,
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou olhar para o triângulo da direita. Minha terceira equação. Triângulo da direita, a hipotenusa é o H é cateto e o C menos X é cateto. Então fica H, A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Então a gente vai abrir esse C menos X, né? Para quem não lembra, vou pegar aqui meu rascunho. C menos X ao quadrado é a mesma coisa que C menos X vezes C menos X, certo? Então nós temos C vezes C, C ao quadrado, C vezes menos X, menos CX, menos X vezes C, menos CX, menos X vezes menos X, mais X quadrado. Então isso fica C ao quadrado menos 2CX mais X quadrado. Para quem lembra do macetezinho, pode simplesmente fazer assim. Quando você tem um polinômio, um binômio elevado ao quadrado, né? Um termo elevado ao quadrado com letras que tem dois termos só, é o quadrado do primeiro, C ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando que na multiplicação tem jogo de sinal, então se esse é menos e esse é mais, mais com menos, menos. Quadrado do segundo. Lembrando que todo número ao quadrado fica positivo. Tudo bem? Então, tanto faz se você faz por esse método ou por esse. Então, vamos lá. Então, nós temos A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CX mais X ao quadrado, certo? E aí, como eu isolei o H ao quadrado, eu vou também isolar aqui o H ao quadrado. Então, eu vou pegar esse C ao quadrado, vou passar para lá. Pegar esse menos 2CX, vou passar para lá. E vou pegar esse x quadrado, também vou passar para lá. Então, isso fica A ao quadrado é igual... É igual não, ó, viajei. O C ao quadrado eu passei, então é A menos C ao quadrado mais 2CX menos x quadrado. É igual a quem que sobra do lado direito? O h ao quadrado. Tudo bem? Então esse é o nosso resultado. Resultado 2, certo? Então, verifiquem que no resultado 1 você tem que b ao quadrado menos x ao quadrado é igual a h ao quadrado. No resultado 2, você tem tudo isso aqui é igual a h ao quadrado. Então, esse lado esquerdo aqui é igual a esse lado direito. Então, a gente vai fazer a seguinte substituição aqui. Vai ficar o a ao quadrado menos c ao quadrado mais 2cx menos x quadrado é igual a h ao quadrado. Mas quem é h ao quadrado nesse outro aqui? H ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? Então, bom, aqui eu já consigo cancelar menos x quadrado com menos x quadrado. Quando você passar ele para cá ou pegar esse para cá, um fica menos x quadrado, outro fica mais x quadrado. E aí fica... Eles vão se anular, certo? Eu vou isolar o a ao quadrado aqui. Errei a cor da caneta. Só um minutinho. Eu vou isolar o a ao quadrado aqui, eu vou passar esse para lá, esse para lá. Então nós temos... Desse lado não vai sobrar ninguém. Então vai ficar b ao quadrado menos c ao quadrado passou mais c ao quadrado, mais 2cx passou menos 2cx. E é basicamente essa a nossa lei dos cossenos. Com uma coisa, não tem cosseno na fórmula, correto? E quando você pega o triângulo nessa forma aqui, vou colocar aqui P, A, C, você não tem a informação x, correto? Então, a gente vai precisar olhar para esse x aqui e tentar substituir ele. Aí entra a minha primeira relação lá do começo. Então, disso daqui, a gente vai isolar o x. O
que significa isolar o x? Deixar ele sozinho. Então eu vou pegar esse b e vou passar para lá. Como ele está dividindo, passa multiplicando. Então x é a mesma coisa que b vezes cosseno de a. Certo? Se x é a mesma coisa que b vezes cosseno de a, eu vou trocar aqui. No lugar de x eu vou colocar b cosseno de a. Então nós temos o seguinte. No lugar de x, 2c, x, 2c, eu vou colocar o b cosseno de a. Essa é a lei dos cossenos. Só por uma questão de deixar bonitinho, eu vou colocar ele na ordem aqui, tá? O que parece aqui? Até aqui não parece o Teorema de Pitágoras, certo? Por que não é o Teorema de Pitágoras? Não é o Teorema de Pitágoras porque o triângulo inicialmente não tem um ângulo de 90 graus. Então é como se esse pedaço aqui fosse uma pequena correção. Aqui eu provei só com relação ao lado A, tá? Mas aí a gente pode fazer o mesmo procedimento, consegue achar com relação ao lado B, o mesmo procedimento com relação ao lado C. Então, como é que eu uso para não esquecer da fórmula, né? Pitágoras é uma fórmula que todo mundo sabe o tempo inteiro, né? Então, o que eu faço? Você escolhe um lado para começar. Você pode escolher qualquer lado. Então, aqui eu vou colocar o A, por exemplo. Aí você trabalha como se fosse o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui você não precisa se preocupar em quem é hipotenusa nem cateto, até porque eles não existem. Não é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, não existe nem hipotenusa nem cateto. Então você vai escolher o lado que você vai começar. O lado que você vai começar vai influenciar no ângulo. Então se você começou com esse lado, percebam que ele só usa um ângulo. Então se você optou por começar por esse lado, então você tem que olhar para o ângulo, se esse é o lado A, esse é o ângulo A, ou seja, o ângulo que enxerga esse lado. Então, se você optou por esse lado, você vai usar esse ângulo A. Tudo bem? Então fica assim. E a correção é menos 2 vezes os lados que você não começou. Percebam que aqui não está ao quadrado, tá? Vezes o cosseno do ângulo que enxerga o A. Certo? Se você começar pelo b ao quadrado, o processo é o mesmo. Quais são os outros dois que faltam? A ao quadrado e c ao quadrado. Tudo bem? Como se fosse o Teorema de Pitágoras. 2 vezes. Quem são os dois que vão aqui? Os dois que você não começou. E aí multiplica pelo cosseno, mas não é o cosseno de A aqui, é o cosseno do ângulo que enxerga o B. Quem é o ângulo que enxerga o B nesse caso aqui? No nosso exemplo, está representado por B maiúsculo. Então, é cosseno do ângulo B. Se você começar pelo C, os outros dois que você não usou, menos 2 vezes os dois que você não usou, vezes o cosseno do ângulo que enxerga o C, que é o C. Ah, vou precisar decorar 3 fórmulas? Não. A fórmula é uma só, tá? É só uma maneira de se expressar. Então, aí coloquei 2 exemplos aqui para a gente trabalhar, certo? Então, primeiro, vamos determinar o x. Se é o x que eu quero determinar, antes de mais nada, né? Quando que você usa a lei dos senos e quando que você usa a lei dos cossenos? A lei dos senos a gente usa quando conhece os ângulos e precisa determinar um lado, certo? Ambos a gente precisa determinar lados, né? Então, a lei dos senos a gente usa, a gente precisa determinar um lado e conhece os outros e conhece todos os ângulos, tá? Aí você usa a lei dos senos. Quando que você usa a lei dos cossenos? Quando você conhece, você precisa determinar um lado, você conhece os outros dois lados e conhece um ângulo, pode ser qualquer ângulo. Perceba que você sabe o que é 38, mas você não sabe qual é esse nem qual é esse ângulo. Tudo bem? Então aí não tem como usar a lei dos senos. Você precisa usar a lei dos cossenos, tá? Então vamos lá. Na verdade, se você souber usar bem a calculadora científica, só a lei do seno já supre tudo. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Aqui, como eu quero descobrir o x e o ângulo que eu possuo é o 38 graus,
Como eu só sei esse ângulo, você tem que começar pelo x, porque se você começar pelo 15, você vai ter que usar esse ângulo, que você não conhece. Se você começar pelo 10, você vai ter que usar esse ângulo, que você não conhece. Então, a gente vai começar pelo x. Então, vai ser x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é tipo o teorema de Pitágoras, só que aí a gente faz aquela correção. 2 vezes o 15 vezes o 10 vezes o cosseno do ângulo que enxerga o x, que é o 38 graus. Então, é cosseno de 38 graus. Então, fica x ao quadrado é igual a 225 mais 100 menos 10 vezes, 2 vezes 15, 30, 30 vezes 10, 300, vezes o cosseno de 38 graus. Deixa eu consultar aqui na nossa tabela. Cosseno de 38 graus. Só um minutinho. Cosseno de 38 graus, 0,788. Então, nós temos x ao quadrado é igual a 325 menos, deixa eu fazer essa multiplicação aqui, 300 vezes 0,788 dá 236,4. X ao quadrado é igual a 325 menos 236,4. Não, 88,6. X ao quadrado, esse cara está elevado à potência, quando passa para o outro lado, eu passo fazendo o inverso. Quem é o inverso do elevado ao quadrado? A raiz quadrada. Raiz quadrada de 88,6, 9,41. Simples assim, tudo bem? Aqui tem um outro problema. Qual a diferença desse problema para esse? Esse aqui, ele envolve um ângulo obtuso, um ângulo maior que maior que 90 graus, né? Um ângulo de 150 graus. Então, quando você olha para esse triângulo, o único ângulo que a gente conhece é esse, certo? Se esse é o único ângulo que a gente conhece, a gente é obrigado a começar pelo D, na lei dos cossenos. Porque se você começar pelo 80, lembrando que você pode escolher com quem você vai começar, né? Mas se você começar pelo 80, você teria que usar esse ângulo. Se você começar pelo 160, você teria que usar esse ângulo. Só uma coisinha, vou ler a questão aqui, ó. Determine o valor de D, que é a distância entre Sorocaba e Guaratinguetá. É como se ele fosse de avião daqui de Sorocaba até Guaratinguetá, ao invés de ir de carro de Sorocaba para São Paulo, de São Paulo para Guaratinguetá. Uma situaçãozinha, problema bem simples. Então vamos começar. Vou colocar aqui, começando pelo D, para conseguir usar os 150 graus. Então isso fica 80 ao quadrado, que é o outro lado, 160 ao quadrado, que é o outro lado, menos 2 vezes 80 vezes 160, que são os lados que eu não usei, vezes o cosseno de 150 graus. Então, na aula anterior, a gente viu como é que a gente trabalha com esse cosseno de 150 graus. Tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Cosseno de um alfa, de um ângulo qualquer que eu chamei de alfa, cosseno de um ângulo, quando esse ângulo está entre 90 e 180, tá? Você faz ele, é a mesma coisa que o cosseno de 180 menos ele, só que negativo. Então, nesse caso aqui, cosseno de 150 graus é a mesma coisa que cosseno de 180 menos 150. Só que negativo, tudo bem? Então é a mesma coisa que cosseno de 30, só que negativo. Cosseno de 30, lá da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, nananana, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Bom, então a questão fica assim. 80 ao quadrado, 6.400. 16 ao quadrado vai dar 256. Isso. 2 zeros. 2 vezes 80 dá 160. 160 ao quadrado também dá
25.600, mais o cosseno de 150, que a gente acabou de ver aqui, estou olhando no papel aqui, menos raiz de 3 sobre 2, tá bem? Então a gente só fez o... Só repetiu os resultados, tá? Só resolver as continhas. Aqui, fazendo essa soma, nós temos aí 32.000. Aqui tem um detalhe. Vocês veem que aqui é o menos, né? Aqui é uma conta de vezes, então tem jogo de sinal. Aqui é um menos 25.000, menos raiz de 3. Menos com menos vai dar mais. Olha que coisa interessante, né? E aí, na hora da multiplicação aqui, de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, esse aqui vai acabar dando para simplificar com esse, né? Que é fazendo a divisão logo de cara. Aqui a gente vai ter 12.800 raiz quadrada de 3, tá bem? O 2 de baixo não apareceu porque eu já efetuei a divisão, certo? Bom, é isso. Basicamente isso. Daí assim, pessoal, nessa situação, se é realmente um problema real, você vai abrir esse 12.800 vezes o raiz de 3, que vai ficar aqui 32.000. Opa! 12.800 vezes a raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73, dá 22.144. Então, isso aqui é aproximadamente 22.144. Aí você faz essa soma e depois tira a raiz. E já chega no valor, tá? Mas como a gente também precisa pensar no âmbito de vestibular, então vamos pensar que ia ter alguma alternativa lá, né? Então a gente está colocando esse cara aqui, ó, elevado ao quadrado, né? Vai passar como raiz quadrada. Então isso fica raiz quadrada de 32.000, raiz quadrada de 12.800, tá bem? Então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar transformar isso aqui numa conta de vezes, porque você não pode tirar a raiz separada, porque é uma conta de mais. E aí, é porque, obviamente, eu já sei a resposta, tá? A gente pode até trabalhar isso para quem tiver dúvida. O 32.000, ele é a mesma coisa que 6.400 vezes 5. Tudo bem? E o 12.800 é a mesma coisa que 6.400 vezes 2. E aí não pode esquecer do raiz de 3, certo? Então 6.400 é fator comum nos dois, tá? Então nesse caso aqui eu posso colocar n em evidência. O que significa colocar n em evidência? Significa que você está colocando ele como uma forma de multiplicação. Tudo bem? Então, nesse caso, deixa eu fechar um pouquinho mais rente aqui. Nesse caso aqui, você transformou uma simples soma em uma conta de vezes. Então, nessa conta de vezes, você pode tirar a raiz separada. Então, raiz quadrada de 6.400 é 80. E aí você chegaria ao resultado. Né? Por curiosidade, né? Se você quiser parar o vídeo agora, você já pode parar. Mas por curiosidade, eu vou terminar aqui no rascunho. Eu vou colocar aqui essa parte aqui, ó. D ao quadrado é igual a 32.000 mais 12.800 raiz de 3, certo? Então, beleza. 12.800 vezes raiz de 3, vou colocar certinho, tá? Tô só com a calculadora do computador aqui também, tá difícil. 12.800 vezes raiz de 3 dá 22.170,25. Fazendo a soma com 32.000, nós temos 54.170. Deveria ter feito de cabeça, né? Mas tudo bem. 0,25. D é igual a raiz quadrada
tá elevado ao quadrado, passa fazendo o inverso. Raiz quadrada de 54.170,25. Então, tirando a raiz aqui, nós temos 232,745, que se a gente for aproximar para duas casas, ficaria 232,75 quilômetros, tá? Só para não restar dúvida de como... esse resultado é a mesma coisa, deixa eu pegar aqui, que esse resultado, eles são equivalentes, tudo bem? Só que essa está na forma fatorada, sem vírgula, essa está na fórmula com vírgula, tá? Se fosse um vestibular, seria essa. Se fosse um problema real mesmo, seria essa. Beleza? Então é isso. Lei dos cossenos, né? Aqui está a demonstração, vocês não precisam saber exatamente como que demonstra e tal, só para saber que a gente não cavou um buraco e achou essa fórmula, né? Lei dos cossenos, tem que saber, né? Não precisa decorar 3 fórmulas, é só uma. Depende de com quem você vai começar. Serve para qualquer tipo de triângulo. Então, cosseno, a relação cosseno só dá para fazer com triângulos. Os resultados que nós temos é só com triângulos retângulos. Mas a lei dos cossenos é outra, tá bem? É isso, gente. Obrigado.